Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre futebol. É um tema que é bastante conhecido. Não sei se vocês conhecem todas as regras, mas hoje nós vamos tratar as regras aqui, tá bom? Em primeiro lugar, quero que vocês deixem uma folha em branco para a gente poder separar o primeiro do segundo bimestre e assim que nós pudermos estar juntos, nós vamos colar uma folhinha aí. Bom, em primeiro lugar, a característica do futebol. O futebol ele foi criado na Inglaterra, tá? E a Inglaterra foi o precursor desse esporte. Foi lá que foi criado, que foi jogado a primeira vez. E aí no Brasil ele foi disseminado por Charles Miller. Foi esse jovem que trouxe futebol para o Brasil. Ele vivia estudando na Inglaterra na época. E aí ele acabou quando voltou para o Brasil, ele trouxe esse esporte e foi um esporte que foi aceito, né, pela população e assim ele foi sendo disseminado. Em 1904 foi criada a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, que traduzindo para o português é Associação de Futebol Federação Internacional. Bom, então o futebol ele foi criado lá na Inglaterra e aí tempos depois ele foi difundido aqui no Brasil. Então essa imagem aí mostra o Charles Miller. A primeira imagem é ele sozinho e a segunda imagem ele está no meio, tá? Num time de futebol da época, onde ele estava jogando da faculdade. Beleza? Vamos passar. Bom, a gente vai começar a falar sobre as regras de futebol. O futebol, ele, por mais complexo que às vezes seja, ele não possui tantas regras. As regras dele é uma regra interpretativa, né? Então, ele tem a quantidade definida de regras e o juiz ele tem que interpretar a partida, ver qual regra está se aplicando mais naquele momento para poder fazer a arbitragem do jogo. Então vamos falar sobre a primeira. A primeira regra ela se remete à medida do campo. Ou seja, um campo, para ele ser oficial, ele tem que ter 120 metros de comprimento e 90 metros de largura. Ou seja, se a gente está num campo que ele não tem essas medidas, ele não pode ser considerado um campo oficial. O campo oficial é de 120 metros de comprimento e 90 de largura. Então gravem isso, tá? A segunda regra é referente aos jogadores. Nós temos 11 jogadores por equipe. Quando a gente fala equipe titular, né? Sendo um goleiro e 10 jogadores de linha. Nessa segunda regra a gente não está falando sobre os substitutos, sobre os reservas. A gente está falando especificamente do time titular, tá? Bom, a terceira regra nós temos a duração da partida, que são 2 tempos de 45 minutos com um intervalo de 10, 15 minutos, tá? Hoje em dia está muito mais para 10 minutos do que para 15, mas fica sempre nesse meio termo, entre 10 e 15 minutos. Atualmente, se um time, principalmente competições internacionais, se o time ele atrasa a entrada do intervalo, né? Ele vai para o intervalo e quando ele tem que voltar, ele volta depois do horário que é definido, ele sofre uma punição e quem sofre, na verdade, a punição seria o técnico. E aí ele pode perder o direito de estar na partida, né, no próximo jogo do time. Ou seja, isso aconteceu ano passado na Libertadores e o técnico ele não pôde comandar o time na partida seguinte. E quem teve que comandar foi o seu auxiliar, né? Então
é uma regra que há tempo ela não tinha uma punição, mas atualmente está tendo. Se o time voltar depois do horário combinado, ele pode sofrer uma punição. Bom, a quarta regra é sobre bola fora de jogo. Ou seja, quando atravessa inteiramente a linha lateral, a linha de fundo, significa que a bola está fora. Se a bola estiver ainda acima ou tiver pouca parte dela para fora, ela não é considerada bola fora de jogo. É só quando ela atravessa inteiramente a linha ou mais de 50%. Então, se quando você está jogando a bola ela corre por cima da linha lateral ou de fundo, mas ela não sai por completo, isso significa que a bola ainda está dentro do jogo, tá? A quinta regra, falando sobre o gol. Quando a bola ela ultrapassa inteiramente a linha entre as traves, ou seja, para ser considerado gol, a bola tem que passar por completo. Ela não basta ficar em cima da linha. Isso acontece muito. Às vezes a bola quica em cima da linha, ou ela só, o zagueiro ele tira a bola em cima da linha e o time adversário quer cobrar gol. Isso não é regra. A regra é quando a bola ultrapassa por completo. Ok? Quando a bola entra, quando ela passa da linha das traves, aí sim é considerado gol. Antes disso, se a bola estiver passando por cima da linha, se ela somente quicar, não é considerado. A sexta regra fala sobre faltas. Ou seja, as faltas elas são cobradas por meio de um tiro livre, direto ou indireto. E caso aconteçam dentro da área, vai ser pênalti. O que seria livre, direto, livre e indireto? Quando a falta é tiro livre, direto, significa que se o jogador ele quiser chutar a bola, né, indireto pro gol, para tentar fazer um gol direto de falta, ele pode. Agora, quando a falta ela é tiro livre indireto, se ele chutar em direção ao gol e a bola entrar, não vale. Por quê? Porque a falta não poderia ser sido direta, ela teria que ter ao menos 2 toques. Ou seja, tem que ter pelo menos no mínimo ali, se ele quiser jogar pro gol, vai ter que ter um jogador que vai tocar na bola primeiro, para que ele depois possa vir, chutar a bola e fazer o gol. E tentar fazer o gol, né? Antes disso ele não pode. Então o que difere direto de indireto é que a falta direta, ela pode ser direcionada pro gol. A bola pode ir direto pro gol e se passar, vai ser gol. Vai ser considerado, vai ser válido. E a falta indireta, você não pode chutar direto pro gol. Você tem que tocar a bola primeiro, para depois, se você quiser, fazer o chute direto pro gol ou fazer a jogada para terminar em um possível gol. Ok? Bom, vamos lá. Regra 7. A regra 7 fala sobre advertências. O jogador por falta cometida são aplicados cartões amarelo, e aí o jogador ele pode permanecer em campo, ou vermelho, e aí o jogador ele tem que se retirar da partida, ele é expulso. Então existem esses 2 tipos de advertência. Existe também a advertência verbal, que é quando o juiz acha que é falta, ou aquele lance ali, ele não foi um lance para ter um cartão amarelo ou um cartão vermelho. E aí o juiz ele vai chegar pro atleta, pro jogador, e vai dar uma advertência verbal, ou seja, vai conversar com o atleta, talvez vai falar para ele, ó, na próxima eu vou te dar um cartão, não faz mais isso e tal. Então, faltas de cartão amarelo são as faltas que elas são mais leves, né? E as faltas para cartão vermelho, ou ela pode ser uma falta razoavelmente leve, mas que o atleta já cometeu uma falta antes, e aí ele levaria o segundo cartão, que seria o vermelho, ou essas entradas, essas faltas bem mais duras, que aí o juiz ele pode optar por ser cartão vermelho direto, tá? Ou seja, não necessariamente para um atleta levar cartão vermelho, ele já tem que ter o cartão amarelo, ele pode levar o cartão vermelho de primeira. Mas a regra
pro cartão vermelho de primeira, sem ele ter tido um cartão amarelo antes, a falta ela tem que ser bastante dura, ou, por exemplo, ter uma chance clara de gol, onde o atleta ele é impedido de fazer esse gol com uma falta. Exemplo, o atleta pegou a bola, roubou a bola, tá ele e o goleiro sozinho, você percebe que ele vai fazer o gol, aí o zagueiro ou um outro jogador vem por trás e dá uma falta nele, antes que ele chute, antes que ele tente fazer esse gol. Como ele estava numa situação ali que é muito clara de gol, ou seja, estava ele e o goleiro sozinho, ele ia chutar, e o outro atleta veio e fez a falta nele, esse atleta que fez a falta nele, ele pode levar um cartão vermelho de primeira, sem ter tido um amarelo antes, tá? Por quê? Porque tinha uma chance clara de gol, onde ele fez assim essa falta e impediu que esse gol fosse feito. Então é uma falta dura, é uma falta que gera cartão vermelho para ele. A oitava falta fala sobre tiros livres, que é de forma direta ou indireta, que é o que eu já tinha falado anteriormente, sobre quando for toque direto, você pode chutar direto pro gol, ou quando for indireto, você tem que dar 2 toques antes, tá? A 9 fala sobre o pênalti. Pênalti é uma falta, seja ela de qual finalidade for ou de qual origem for, dentro da área. E aí toda vez que há uma falta dentro da área, se for do time adversário, claro, você tem direito a bater um pênalti. E o pênalti ele é só você e o goleiro, não tem barreira, né? E aí você tem em geral, quem bate o pênalti tem mais facilidade para fazer o gol do que o goleiro para defender. Mas como a gente sabe, existem casos aí de goleiros que defendem os pênaltis e tudo mais. A regra 10, ela tá falando sobre arremesso lateral, que é quando a bola ultrapassa inteiramente a linha lateral. Ou seja, se você está jogando e a bola passa e sai na linha lateral, você tem direito a um arremesso. E aí vai depender, se foi teu time que jogou a bola para fora, o time adversário que vai ter direito a um arremesso lateral. E vice-versa. Então o arremesso lateral ele é batido no futebol de campo com as mãos, tá? Diferente do futsal. No futsal, o tiro de lateral a gente cobra ele com os pés, mas no futebol de campo é com a mão. O jogador vai segurar a bola com as 2 mãos, vai jogar a bola atrás da cabeça e aí ele dá distância, geralmente ele vem correndo e faz esse arremesso com as mãos para tentar fazer um lance onde o atleta ele possa pegar a bola e fazer o gol e tudo mais. Tiro de meta, que é a regra número 11. Tiro de meta é quando a bola sai pela linha de fundo por intermédio da ação da equipe do atacante ou da equipe adversária. Ou seja, toda vez que a equipe adversária tenta fazer, por exemplo, um gol, ou ela tenta fazer um lance, a bola ela sai pela a linha do tiro de fundo, né? Na linha de fundo ali do goleiro, o goleiro ele vai repor a bola no campo de novo, vai repor a bola em jogo através do tiro de meta. E aí o tiro de meta ele é batido com os pés, tá? Pelo goleiro. Diferente também do futsal, quando o goleiro ele vai repor a bola em jogo, ele repõe com as mãos. Existe o caso que o goleiro ele pode repor a bola com a mão, porém não é em casos de tiro de meta, não é em casos de quando a bola sai pela linha de fundo. É quando a equipe adversária ela tenta fazer um gol e esse goleiro ele defende, mas ele não espalma a bola para fora. Ele defende e fica com a bola em sua posse, em sua mão. E aí quando ele for botar, ele tem a opção de fazer isso com a mão ou com os próprios pés. Mas aí não necessariamente ele precisa estar com a bola no chão, ele pode estar segurando a bola na mão. A regra 12 fala sobre o escanteio. A bola quando ela sai pela linha de fundo,
pela equipe de defesa, ou seja, vamos supor que o ataque estava chegando e chutou a bola bateu em algum zagueiro, em algum jogador do seu time e a bola saiu pela linha de fundo. Nesse caso é escanteio, não é tiro de meta. Por quê? Porque o último a tocar na bola foi a equipe defensiva. Então, tiro de meta é quando a equipe que está atacando joga a bola para fora, e escanteio é quando a bola pega na equipe de defesa e vai para fora. Tá? Então tem essas duas diferenças, tiro de meta e escanteio. Vai depender do último jogador que bateu na bola, se foi o jogador de ataque ou se foi o jogador de defesa, beleza? Bom, pessoal, em relação às regras, são essas 12, como eu falei para vocês. No futebol é interpretativo. Existem essas 12 regras que são vamos dizer assim, uma coluna para que o árbitro ele possa ter uma interpretação do jogo e em cima da interpretação dele, ele aplicar essas regras. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos supor no exemplo lá da regra 7, que é advertência. Uma falta que um juiz ele pode considerar que é cartão amarelo, um outro juiz ele pode considerar que é vermelho. Isso aí vai depender de juiz para juiz. Pode haver uma certa injustiça em um caso ou não. Isso vai depender da interpretação do juiz. Então, o futebol ele é muito interpretativo. Depende de como foi aquele lance. Nem todo lance é igual. Nem todo lance vai receber a mesma advertência. Que lá quando a gente fala de falta, né? De cartão e tudo. Então isso é muito interpretativo. Varia muito de um árbitro para o outro. Ok? Bom, seguindo a gente vai falar sobre organização tática. Vou ler aí para vocês para a gente não perder muito tempo. No futebol, os esquemas táticos ou formações, né, são as formas que o treinador organiza a sua equipe dentro do campo. As duas posições são goleiro, que a gente chama de guarda-redes em Portugal, e os jogadores de linha, que são aqueles zagueiros, laterais, meio de campo, atacante. Mas o desenrolar da história desse esporte foram criados vários tipos de ofensivos ou mais defensivos, com diferentes formas de se tornar equilibrado, que é o atacar e o defender, né, com a mesma eficiência. No decorrer dos anos, vários sistemas táticos foram elaborados para melhorar o desempenho dos jogadores e surpreender o adversário. Então a gente vai ver aí 3 esquemas táticos, que são o 4-4-2, o 3-5-2 e o 4-3-3, tá? Existem inúmeras organizações táticas atualmente, tá? A gente vai citar essas 3. Por quê? Porque são as 3 que são mais utilizadas, mas não fiquem presos a isso. Existem milhares e milhares de organização tática. Por quê? Porque o time ele tem a opção de, por exemplo, eu quero, quando eu tiver sem a bola, jogar com uma organização tática. Quando eu tiver com a bola, eu mudo a organização tática do meu time. E assim por diante, existem várias formas de você organizar a sua equipe. Isso vai depender de um jogo para o outro, de qual adversário você está enfrentando, de repente de como é aquele jogo ali para você. Por exemplo, pode ser um jogo decisivo, pode ser um jogo de grupo. Então isso vai depender muito do técnico, qual organização tática ele julga ser melhor para o time naquele momento que o time está vivendo. Então o sistema 4-4-2, ele é esse sistema que ele tem 4 zagueiros, como você percebe aí no primeiro retângulo, tá? Esses 4 zagueiros que eu digo seria 2 zagueiros mesmo de fato e 2 laterais. Por que eu falei 4 zagueiros? Porque esses laterais, eles podem, quando o time estiver sem a bola, eles podem fazer parte integrante da defesa, tá? Eles podem virar zagueiros, vamos dizer assim.
Temos mais 4 jogadores no meio de campo. Geralmente a gente vai dividir entre volante, que é o primeiro aqui, o número 5. Meia esquerda, que seria o número 8. Meia direita, que seria o número 7. E meia central ou meia atacante, que seria o número 10. E 4-4-2, que são os dois atacantes, número 11 e número 9 lá na frente. Geralmente um ao lado do outro para poder um ajudar o outro a fazer o gol. Geralmente, antigamente, esses dois atacantes eles eram considerados no seguinte. O 9 ele era uma espécie de atacante fixo, né? Pela cultura da camisa 9. É um atacante que ele fica mais dentro da área. E o 11 é um atacante que ele fica aberto. Ele tem a possibilidade de ficar ou na esquerda ou na direita e ele vai ajudando ao meio atacante, ao número 10, a criar jogadas para o 9 poder ser o que a gente chama de matador, que é o finalizador, que é aquele atacante que está, vamos dizer assim, pronto para fazer o gol ali, né? A gente já teve vários atacantes de camisa 9 que foram exímios atacantes, tá? O Ronaldo Fenômeno, Adriano, entre outros, né? E você percebe que 4-4-2 ele não dá 11, ele dá 10. Por que isso? Porque o goleiro, né, que é o 11º jogador, ele não entra nesse sistema tático. Por quê? Porque ele é fixo. Ele é um jogador que ele só fica ali no gol. Ele não é um jogador igual um goleiro, por exemplo, que vai pegar a bola e vai participar efetivamente do jogo, jogando com os pés. E ele tá mais ali no gol para poder fazer as defesas que precisam. Bom, o segundo sistema tático é o 3-5-2. A gente observa que existem agora de fato 3 zagueiros fixos, tá? Número 4, número 3 e número 5, eles são zagueiros fixos. E aqueles 2 possíveis laterais que ficavam na defesa, né? Agora eles fazem parte do meio de campo. Ou seja, o técnico, quando ele opta por esse sistema tático, ele tira um meio de campo e substitui por um zagueiro, mas em compensação ele ganha os 2 laterais participando do meio de campo. Ou seja, o meio de campo ele fica com mais um homem para poder auxiliar tanto no ataque como na defesa, né? E ele tem mais 2 atacantes lá na frente, como eu falei anteriormente, talvez o 9 fixo e o 11 podendo fazer essa abertura, podendo estar tanto na esquerda como na direita. Temos mais um sistema tático. Aqui saiu um número errado lá em cima, né? Não seria o 3-5-2, seria o 4-3-3, né? Perdão. Que você percebe que ele tem os 4 jogadores de defesa, que são 2 zagueiros fixos e 2 laterais. Ele tira um jogador do meio de campo e coloca no ataque. Ou seja, o ataque ele é povoado por mais um homem. E aí o time ele geralmente vai ficar com 3 meios de campo e 3 atacantes. Que muitas das vezes é o que está ocorrendo hoje em dia, né? Você tem aí 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio de campo, geralmente sendo um volante e 2 armadores, e 3 atacantes lá na frente, sendo um fixo e 2 pontas, que a gente chama de ponta direita ou ponta esquerda. Então, essa formação 4-3-3, tá? Perdoem aí porque saiu lá em cima 3-5-2, mas é 4-3-3. Essa formação 4-3-3 é a que está mais sendo utilizada atualmente. Se você observar os times, eles sempre vão ter ponta direita, ponta esquerda e um atacante lá na frente, caracterizando essa jogada, esse sistema tático que é 4-3-3. Ok? Bom, pessoal, a gente tem uma tarefa aí para fazer.
você vai destacar os pontos positivos e negativos de cada sistema tático apresentado. Ou seja, no livro, na página 26, você vai ter aí, se você não tiver a possibilidade de ficar com esse PDF, você vai ter na página as 3 formas de organização tática que a gente citou na aula de hoje. E lá embaixo você vai ter um exercício, tá? Então você vai fazer no livro esse exercício e vai tirar foto e vai enviar para o e-mail que a gente tem para receber as tarefas, que está lá na primeira imagem, na primeira folha do PDF, tá? Então você vai destacar esses pontos positivos e negativos. Pelo menos, tá? Eu quero que vocês destaquem de 2 a 3 pontos negativos e 2 a 3 pontos negativos de cada sistema apresentado, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia.